Essa água toda devia ter alguma origem. E os cientistas começaram a procurar de onde vinha a água, que desceu com tanta força para carregar rochas tão grandes até o mar. Para um geólogo, rochas são páginas de um livro de história. Mas muitas vezes, a erosão acaba arrancando páginas desse livro e é nosso trabalho reunir todos os dados possíveis para montar uma história coerente dos acontecimentos do passado. 500 quilômetros ao norte, no estado de Nova York, Frenzy rastreou o que pode ter sido o caminho da enxurrada, por um bosque de Covey Hill, nas montanhas de Adirondack. Estes são pinheiros Banksiana. São raros nesta área, onde o solo costuma ser fértil e profundo. Mas em Covey Hill, sua presença mostra que não há mais do que poucos centímetros de terra sobre o leito rochoso. O pinheiro Banksiana praticamente criou raízes sobre o leito rochoso. Esta é uma superfície de arenito com muito pouco solo mineral e sujeita a prolongados períodos de seca no verão. Esse pinheiro se adaptou aqui onde nenhuma outra espécie de árvore sobrevive. O que aconteceu com o solo? O pinheiro Banksiana cresce por toda a entrada da garganta, numa faixa de 100 metros de largura. De hábito, gargantas como estas são formadas em milhares de anos, mas aqui, a falta de terra sugere um evento repentino. Uma enxurrada ou aluvião deve ter arrancado a terra e cortado a rocha profundamente. De helicóptero, Frenzy segue em direção a oeste. Até que a garganta se abre em um largo vale, situado perto de um dos grandes lagos, o Ontário. Não é preciso ter muita imaginação para visualizar este vale cheio de água e com o topo das colinas formando ilhas. Há 16 mil anos, este vale estava cheio com 8 bilhões de metros cúbicos de água, um enorme lago que os geólogos chamam de Lago Iroquois, formado no final da última era glacial. À medida que as geleiras derreteram, as águas lentamente encheram o vale. Os diques de gelo que retinham a água cederam e finalmente se romperam, causando uma súbita e devastadora correnteza. O lago ficou raso de repente. E cerca de 700 mil metros cúbicos de água desceram subitamente pelo Vale Champlain. A correnteza deve ter descido pelo Vale Champlain, depois pelo Vale do Hudson, para chegar ao Oceano Atlântico. A enxurrada desceu para a cidade de Nova York, 500 quilômetros ao sul, e tomou o caminho mais direto para o mar. As águas da enxurrada bateram na antiga faixa de escombros, a grande faixa que bloqueava a saída do rio Hudson. A ponte que vemos transpõe o canal que foi formado pela enxurrada. Ela então desceu com intensidade suficiente para abrir um vão na faixa de escombros e abrir um canal. O vão criado pela correnteza ainda existe, e é agora um trecho de maré chamado O Estreito. Hoje o vão é transposto pela ponte Verrazzano. O canal é profundo o suficiente para suportar os maiores navios do mundo e é a entrada principal do porto de Nova York. Presas de mamute e grandes rochas na foz do rio Hudson mostraram que houve uma correnteza forte o suficiente para abrir passagem na antiga faixa de escombros. E um canal levando aos grandes lagos revelou a fonte da correnteza. Foi essa enxurrada que criou o Estreito e deu a Nova York a grande entrada para seu porto. Uma geologia peculiar estabeleceu as bases de Nova York. Mas as mesmas forças que a construíram podem ter lançado as sementes de sua destruição. Cientistas reuniram partes da história de 500 milhão de anos da cidade de Nova York. Grandes montanhas,
erupções vulcânicas e geleiras moldaram a área. Mas a história de Nova York não termina aqui. A geologia que criou uma das maiores cidades do planeta também tem o potencial de destruí-la. Peritos estudaram as potenciais ameaças à cidade. Nós estamos no sul de Manhattan, em uma grande via, a Rua Canal. Isso é importante porque em 1821, um furacão da categoria 2 levantou o nível da água no Parque Battery 4 metros em 1 hora. E literalmente o rio Hudson se juntou ao rio East, submergindo a Rua Canal, e Manhattan foi cortada em 2 durante horas até a água recuar. A cidade de Nova York é vulnerável por sua posição na costa. Long Island se estende para nordeste, em ângulo reto da costa de Nova Jersey. Nova York está colocada na ponta oeste de Long Island. Normalmente, as ilhas protegem a cidade do mar. Mas quando a ameaça é de furacões, o oposto acontece. E Long Island se torna um risco perigoso. Furacões que se deslocam pelas praias da costa do Atlântico carregam grandes volumes de água à sua frente. É a chamada onda de tempestade. Batendo na junção de Long Island, os ventos dirigem as ondas de tempestade para dentro do estreito, o vão entre Long Island e Nova Jersey. É nesse lugar, no ápice do ângulo formado na costa, que toda a água empurrada pelo furacão se concentraria. A água vai passar pela ponte Verrazzano, mas a onda vai entrar pela passagem que chamamos de estreito e será acelerada em direção a Nova York, atingindo alturas anormais. Peritos acreditam que nos Estados Unidos, Nova York seja a terceira cidade mais vulnerável a furacões, depois de Miami e Nova Orleans. Se acontecesse hoje, as consequências seriam enormes. A cidade de Nova York só é atingida por furacões ocasionalmente, como em 1821 e 1893 e 1938. Mas o ponto é que o próximo furacão a atingir Nova York pode vir a ser catastrófico. O que vai haver quando os serviços saírem de operação? O que vai haver quando a água salgada atingir o sistema elétrico do metrô? Estamos falando de quantias de dinheiro inacreditáveis para recompor a infraestrutura e de problemas e atrasos no comércio, nos bancos, nos transportes, uma catástrofe nunca vista. Ondas de tempestade não são a única ameaça ao futuro de Nova York. Terremotos também são parte do repertório de forças geológicas que formaram a área. Ainda há atividade sísmica. E ela pode mudar a cidade em um instante. Em 4 de novembro de 1884, a cidade de Nova York foi abalada por um terremoto que durou 10 segundos. A ponte do Brooklyn oscilou e as pessoas entraram em pânico. O tremor foi de 5,5 graus na escala Richter. Em 17 de janeiro de 2001, Nova York foi abalada de novo. Desta vez, o tremor foi relativamente pequeno, de 2,4 graus, mas aconteceu exatamente embaixo da Rua 125. O terremoto de 2001 foi o primeiro que nós pudemos localizar em Manhattan, com toda certeza. É incontestável e foi amplamente sentido. É impossível estudar a causa desses tremores da superfície, porque as evidências estão embaixo da cidade. Dentro do leito rochoso de Nova York, o sismólogo Leonardo Sieber estuda as causas dos sismos. Em um túnel do metrô a 30 metros de profundidade, sob o rio East, há um laboratório completo.
Aqui, Sieber vai poder estudar a rocha muito de perto. Este é o leito sobre o qual Manhattan foi construída. Mas Sieber receia que não seja tão sólido como se pensava. A área de Nova York é considerada área de sismo, significando que há uma série de sismos conhecidos que ocorreram aqui. Então, como geólogos, estamos ansiosos para saber que fatores são responsáveis pelos terremotos. A maioria dos terremotos ocorre nos limites das placas da crosta terrestre, as placas tectônicas, onde os continentes estão. Mas os terremotos de Nova York são diferentes. A cidade está firme no meio de uma placa tectônica, a meio caminho entre a Cordilheira do Atlântico, a leste, e da Falha de San Andreas, a oeste. Sieber está ansioso por descobrir o que está havendo. Examinando as paredes do túnel, ele se depara com uma possível pista. As longas rachaduras na rocha são falhas geológicas que se formaram sob forte pressão. Quando ela diminuiu, a rocha se rachou e se deslocou. Na superfície, isso é sentido como um terremoto. Este é um exemplo de falha muito pequena, mas que provavelmente gerou pequenos terremotos. Quando uma dessas falhas gera um terremoto, podemos pensar que outras falhas na mesma família podem gerá-los também. As falhas no leito rochoso de Nova York são a evidência de que a área foi atingida por terremotos no passado. Mas Sieber não tem como saber se as falhas ainda são ativas e perigosas. Se um grande terremoto atingir Nova York, as consequências serão catastróficas. Muitos dos prédios de Nova York simplesmente não foram construídos para suportar terremotos. Estamos preocupados com túneis para transporte, em especial túneis que atravessam rios, porque esses túneis se apoiam ora em rocha sólida, ora em sedimentos fracos. A interação de dois materiais diferentes pode causar sérias rachaduras. A infraestrutura pode ficar comprometida e pode levar décadas para reparar os danos causados por um evento desses. Com as evidências coletadas pelos geólogos, a história da criação da cidade de Nova York pode ser contada. O leito rochoso da cidade foi formado sob uma cadeia de altas montanhas. Vulcões e campos de lava de milhões de quilômetros quadrados cindiram o antigo supercontinente e criaram a costa leste da América do Norte. Geleiras 4 vezes mais altas do que o Empire State escavaram o profundo leito do rio Hudson. Uma catastrófica enxurrada rompeu uma faixa de rochas, formando o estreito, e abriu o porto de Nova York ao oceano. Olhando para o futuro distante, os geólogos enxergam novos desafios para a cidade. Eles preveem que em 40 mil anos, a região será recoberta por uma nova camada de gelo. E que daqui a 250 milhões de anos, o Atlântico vai começar a encolher de novo. A Europa e a África poderão colidir de novo com a costa americana. Os restos fossilizados da outrora grande Nova York se tornarão apenas mais uma camada de rocha em uma vasta cadeia montanhosa. Apenas uma nota de rodapé na imensa e sempre imutável história do planeta Terra.